Meus irmãos, bom dia, a paz de Cristo, uma manhã de terça-feira abençoada para você. Eu peço desde já que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente e que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, mais um dia que se inicia. Muitas são as adversidades, são as lutas que se levantam, mas nós temos certeza que o nosso caminho é em Deus, né? E por mais que sejam difíceis as coisas, nós temos escolhido servir ao Senhor e essa escolha pela fé faz toda a diferença. E é sobre isso que eu queria falar um pouco, sobre a nossa escolha e o contraste que há com as pessoas que escolhem, né, viver uma vida longe daquilo que é a bênção de Deus, né? Quando nós comparamos, e a Bíblia é cheia de comparação, né? Eu acho que um dos grandes exemplos sobre escolher servir ao Senhor ou não vem de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, eles são dois irmãos e um tem sobre ele uma bênção, que era a bênção da primogenitura, esse era Esaú. Outro não tinha essa bênção, mas desejava, que era Jacó. Esaú tinha a bênção e não queria, Jacó não tinha e desejava. E as escolhas, elas marcaram definitivamente a vida de Jacó e a vida de Esaú. As escolhas foi um fator fundamental, um fator decisivo na vida desses dois homens. E Jacó, ele após fazer um acordo com Esaú, e aí ele recebe ali no lugar de Esaú a bênção da primogenitura, quando o seu pai Isaac vai abençoar. Ele se põe no lugar de Esaú, ele finge ser Esaú, e ele acaba recebendo a bênção, né? E isso irrita de uma maneira profunda Esaú, porque Esaú tinha desprezado a bênção, tinha vendido para Jacó, mas depois ele queria reaver. E a palavra fala que o Senhor amou Jacó e aborreceu, ou odiou, até uma palavra dura de falar, né? Deus odiou alguém, sim. Tamanha a desobediência, tamanha a insensatez, a loucura e até mesmo o desprezo de Esaú em relação àquilo que ela era a bênção de Deus. Para que você tenha uma pessoa que quer a bênção de Deus, que valoriza, que persevera, que luta por algo que entende que é de Deus, que não só tem valor para Deus, mas tem valor para essa pessoa. E você tem uma outra pessoa, né, nessa comparação, que é Esaú, que desprezou a bênção de Deus, que não se importava, que não ligava, não estava nem aí. Isso fez toda a diferença. Quando o tempo passa e aí eles vão se encontrar, Jacó e Esaú, a palavra fala que Jacó ele desce o val do Jaboque, aquela luta com o anjo, né, que tem um louvor, né? Preciso da minha bênção, não vou desistir. Ele vai, é tocado na juntura da coxa, o nome dele é mudado de Jacó para Israel. Ali ele vive uma experiência, ele vai se encontrar com Esaú. Quando ele se encontra com Esaú, depois de quase 20 anos, a palavra fala que eles têm um diálogo ali, né? E aí o diálogo é esse aqui. Está lá em Gênesis 33, no versículo 9. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente na minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. Ele queria abençoar o seu irmão, né? Aqui, de uma maneira bem resumida, Jacó foi aceito por Esaú. Esaú não, né, se encontraram, Esaú não puxou espada, não houve ali uma guerra, ali um matando o outro, não teve nada disso. E isso alegrou muito Jacó, né? E ele diz assim, ó, e tomaste contentamento em mim, foi o que ele falou, ou seja, você não as diferenças, a raiva que tu tinha de mim, né, em relação ao que aconteceu já passou. Então ele se alegra e ele quer presentear o seu irmão Esaú. E é muito interessante as expressões utilizadas aqui. Quando Esaú fala com ele, Esaú fala assim, não precisa me dar isso não, tá tudo tranquilo, seja para ti o que tens. E ele fala, eu tenho bastante. É o que ele fala. E aí Jacó fica insistindo. E quando Jacó fala lá no versículo 11, ele fala assim, toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado. E aí ele fala,
porque eu tenho de tudo. Um fala que tenho bastante, o outro fala que tem de tudo. E era exatamente isso. Esaú tinha o bastante, mas só Jacó tinha de tudo, porque Esaú não tinha o Deus que supre todas as necessidades do homem. Talvez hoje, nessa manhã de terça-feira, e aqui a gente está traçando um paralelo, 2 na Bíblia fala de comunhão, mas também fala de contraste e comparação. E talvez hoje, nessa manhã de terça-feira, você possa estar fazendo essa comparação. Agora saiba, minha irmã, saiba, meu irmão, que embora as aparências às vezes queiram nos trazer uma outra informação, quando nós comparamos a nossa vida com pessoas que estão distantes do Senhor, na verdade, ainda que essas pessoas tenham o bastante, elas não têm de tudo. Quando não se tem o Senhor, um homem nunca viverá plenitude nessa vida. Não há plenitude sem Deus. É até uma coisa interessante, porque às vezes eu vejo as pessoas, sai da igreja, abandona o lar, a família, vai viver uma vida, destruída, sai da casa dos pais, vai se afundar, e aí posta nas redes sociais, pleno ou plena, uma coisa bem comum. E essa plenitude é uma plenitude falsa. É falsa. Eu tenho bastante. Possa ser até que tenho bastante. Mas só Jacó alcançou a capacidade. Ele sim tem capacidade. Ele tinha capacidade de dizer: eu tenho de tudo. E esse tenho bastante de Esaú lembra um pouco o filho pródigo. E quando ele pega ali a sua parte da herança, ele considerou que aquela parte naquele momento fosse o bastante, o suficiente para ele ir embora da casa de seu pai. Quando ele chegou até um momento em que ele pensou: não tem mais nada, isso aqui para mim já é o bastante, já é o suficiente. Ele pegou e foi embora. Só que na casa do pai ele não teria o bastante, ele teria de tudo. Na casa do pai ele teria de tudo. E aqui é um contraste que há, voltando ao texto de Esaú e Jacó, porque Esaú era um homem do campo. Então ele saía para caçar, às vezes ele voltava com alguma coisa, às vezes ele voltava com a barriga vazia. Embora buscasse algo, como o homem no mundo busca, nem sempre tem êxito. Embora tenha bastante, não tem de tudo. Já Jacó era um homem da tenda. A palavra fala que ele ficava aos pés da sua mãe e do seu pai, na tenda de seus pais. Essa é a diferença. Quando nós congregamos, quando nós habitamos na presença do Senhor, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Nós temos de tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é aquele que visita, não é aquele que passa, não é aquele que vai em vez de quando, não. É aquele que habita, é aquele que mora, é aquele que tem um estado contínuo e permanente nesse esconderijo. Essa é a grande diferença. Esaú tinha o bastante. Talvez você olhando hoje, você veja uma pessoa que nesse momento tenha o bastante. Muita coisa. Tem se esbanjado, tem até mesmo demonstrado isso. Eu tenho bastante. Mas assim como no caso do filho pródigo, chega um momento em que a fome ou a situação de miséria que o mundo vive acaba mostrando a realidade para essa pessoa. Quando ela gasta todos os seus recursos, como o filho pródigo, Houve uma grande fome, ele já não tinha dinheiro e não tinha mais o que comer. E ninguém lhe dava nada. No mundo ninguém lhe dá nada. Ninguém dá nada ao homem. Ninguém dá nada ao homem que não tem Deus. Porque o mundo não tem nada para dar. Não tem nada. E o bastante, tem uma hora que ele começa a acabar. A falsa alegria começa a acabar. Os falsos amigos começam a distanciar. Vai tudo acabando. Se esvarindo. Chega um momento que o que tinha bastante não tem nada. E aí ele resolve. Ele lembra da casa do seu pai. Ele lembra do lugar onde realmente ele tinha de tudo. Já tenho bastante.
E Jacó fala: eu tenho de tudo. Nós temos um privilégio, minha irmã, meu irmão. Eu quero que você tenha esse olhar sobre a sua luta, porque às vezes nós queremos invejar o ímpio, como Asaf fez no Salmo 73. É que ele entrou na casa do Senhor e ele viu que aquele ímpio tinha o bastante, mas não tinha de tudo. Porque ter de tudo não significa ter tudo. É porque prosperidade não é ter tudo, mas é não sentir falta de nada. Por isso que Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é prosperidade. Ter de tudo é ter aquele que tem a possibilidade de nos dar todas as coisas que precisamos. É isso que é ter de tudo. Ter o Senhor. E Deus é presente na sua vida. E Deus é fiel. Você viveu uma experiência no Val de Jaboque. Você atravessou esse val sozinha, sozinho. E o Senhor te tocou nesse val. E a partir do momento que o Senhor te tocou, a sua caminhada mudou. Você passou a andar como você não andava antes. Jacó foi tocado e começou a mancar. E a caminhada dele mudou para sempre. A experiência que você viveu, nessa luta que você está passando, mudou a sua vida. Mudou a sua forma de pensar, de agir, transformou o teu interior, a tua personalidade, o teu temperamento, o teu comportamento, as suas ações e reações. Essa experiência no Val de Jaboque mudou o teu nome. Lutaste com Deus e prevaleceste. A sua perseverança, a sua descida às madrugadas, o seu choro, as suas lágrimas, as suas orações mudaram completamente o cenário. Não importa quem está dizendo que tenho bastante. Você tem de tudo. Você tem o Senhor. E isso, Ele sempre será o suficiente. Quando nós realmente temos o Senhor, nós temos de tudo. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa terça-feira. Te abençoe no decorrer desse dia, nessa manhã. A paz do Senhor Jesus.